Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje papo cabeça, hein? Vamos começar uma nova série e eu tenho certeza que vai estimular muito os seus neurônios, né? E vai trazer certamente profundas reflexões, que é sempre o objetivo aqui, né? Vamos trazer em evidência as profecias de Nostradamus. Você já deve ter ouvido falar de Nostradamus, né? Vamos falar um pouco das profecias de Nostradamus, das suas centúrias, das suas previsões e o que ele acertou, né? E tentar entender como é que ele conseguiu prever o futuro. E não foi só ele, outros profetas também preveram o futuro, dentre eles os profetas bíblicos, né? Aí sim pela capacitação, pela unção do Espírito Santo. Mas poderia alguém prever o futuro sem ter a anuência de Deus, sem ter o Espírito Santo para capacitá-lo? Isso seria possível? É isso que nós vamos tentar expor nessa série. Nós vamos chamar de Profecias de Nostradamus, né, paralelo com versus profecias bíblicas, né, profecias bíblicas, e vamos contar para vocês um dos segredos dos grandes profetas, né, um segredo que eles tinham para conseguir ter essa sintonia com o futuro, né. Segundo Einstein, o tempo é uma linha contínua, né, uma linha reta, contínua. Então o futuro já estaria, digamos assim, meio que pré-determinado. É claro que o nosso livre-arbítrio pode fazer alterações do futuro, né? O próprio Nostradamus dizia isso, né? Que a previsão dele não era uma previsão empírica, mas dependia também uma boa parte do livre-arbítrio humano. Porém, ele acertou muitas vezes. Pasmem, acertou mesmo. E nós vamos tratar desse assunto aqui no primeiro bloco, né? No primeiro episódio desta série aqui, que eu tenho certeza vai abrilhantar muito a sua vida, vai te trazer muito conhecimento. Antes de entrarmos na pauta, eu quero aproveitar o ensejo e mandar um beijão muito especial, né, para a cunhada do Rafa, meu grande amigo Rafa, Rafael, né, Rafa atendendo aqui, cumprindo aqui com a minha promessa, tá bom? Né, mandando um grande beijo especial para a cunhada do Rafa, a Keila. Beijão, Keila, que Deus te abençoe e te guarde grandemente, que ele continue colocando os seus anjos ao seu redor, te protegendo, acampando ao seu redor, que você continue a ser bendito ao entrar e bendito ao sair, viu, Keila? E também um grande beijo especial no coração da Miriam, que é a sogra do Rafa. Miriam, olha, Deus te ama de uma maneira muito especial, tem algo especial para sua vida e você sabe disso, então bora lá, viu? Não deixa se abater com nada desse mundo não, do que as pessoas falam ou deixam de falar. O que importa é o que Deus diz a seu respeito, não é assim? Que Deus te abençoe grandemente, viu, Miriam? Então, Keila e Miriam, um beijão no coração de vocês, né? Passam aí, respectivamente, a cunhada e a sogra do meu grande amigo Rafael. Beijão, Rafa, fica com Deus você também, viu? Então bora lá começar o nosso vídeo de hoje, né? Nostradamus, ele foi um homem do século XVI, mas ele estava num período de transição, então ele tinha um pé assim meio que na Idade Média ainda, né? Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, tudo isso ainda estava em ebulição naquele momento histórico, mas também com uma visão renascentista, estava começando ali uma transição temporal, né? Ele previu muitas tragédias, mas ele também viveu uma grande tragédia, algo que será também pauta desse estudo aqui. Nostradamus, ele era, as notícias das suas biografias dizem que ele era de origem judaica, ele era judeu, né? Só que isso tornava ele muito suspeito ser judeu pelo Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição perseguia o judaísmo, né? Considerava inimigos da igreja. Então, né, diz aí, além de perseguir os judeus, e Nostradamus sendo judeu, ele também era astrólogo, gostava de estudar alquimia, ciências herméticas, e astrologia, alquimia, profecia eram coisas proibidas pela igreja, eram consideradas práticas de bruxaria, né? Então a vida de Nostradamus, por um período, ela foi bastante ameaçada pelo Tribunal do Santo Ofício e pela Inquisição, o que fez com que ele saísse da França e fosse se abrigar em países da Europa, provavelmente na Itália. Existe uma expectativa assim, uma linha histórica que aponta que
ele ficou na Itália por um bom tempo. Então ele era mais ou menos um proscrito. Proscrito é uma pessoa exilada, banida, né? Então ele tinha que tomar certas cautelas. Por isso então que ele fingiu-se ser católico, segundo as suas biografias, ele fingiu ser católico para não ser assim um alvo proeminente do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que você sabe como é que é, né? Simplesmente te matava, torturando ali, né? Então, Nostradamus, ele nasceu em 1503 e ele vai viver até 1563, vai falecer aos 63 anos. Ele tinha gota, tinha insuficiência cardíaca e, pasme, ele previu a própria morte, né? E também previu a data que o seu túmulo seria profanado. Quer dizer, o cara era um tanto quanto sinistro, né? Vamos ver, ele era um astrólogo, ele gostava muito de astrologia, foi um filósofo também, alquímico, gostava da alquimia, farmacêutico, vidente e médico francês. Tudo isso eram os atributos dados a Nostradamus. Ele fez grandes profecias e muitas delas se concretizaram, nós vamos falar disso. O nome dele em verdadeiro era Michel de Nostradame, né, conhecido como Nostradamus. Ele nasceu em Saint-Rémy de Provence, na França, no dia 14 de dezembro de 1503. Né? Ele foi filho e neto de médicos e irmão do poeta Jean de Nostradamus. Chique a família dele, né? Ele já recebeu as primeiras aulas, as primeiras instruções, ele recebeu dos seus avós. E dos seus avós ele aprendeu coisas interessantes. Ele aprendeu, além do francês, claro, ele aprendeu latim, ele aprendeu grego, aprendeu ciências ocultas, né, que era proibido pela igreja. Qualquer ciências ocultas era qualquer ciência que a igreja proibia. Quer dizer, alquimia, por exemplo, era proibida, né? E aprendeu também muita coisa ligada ao ocultismo. Né? Ele estudou filosofia, né? E medicina, estudou filosofia e medicina também, graduando-se em 1529. Ele fez fortuna como médico, ele acabou sendo um brilhante médico para a sua época, né? Não só pela sua profissão, mas também pela sua coragem, pela sua intrepidez, durante as grandes pandemias que solapavam a Europa. Né? Nós vamos citar aqui, dentre elas, a peste bubônica. Peste bubônica também era conhecido como peste negra, né? A peste negra, ela solapou a Europa, né? Ela matou muitas pessoas, a peste bubônica, chamamos isso de peste negra. Peste negra porque surgiam pústulas negras no corpo da pessoa, então é chamado de peste negra. Aquela época que você vê, né, aqueles que cuidavam dos enfermos, usavam roupas pesadas de couro, com uma cabeça, uma máscara com um bico de pássaro. Na ponta desse bico tinham ervas aromáticas. Então eles acreditavam, quem já assistiu nossos vídeos, por exemplo, Seminário de Cura e Libertação, que está aqui no meu canal, vai entender um pouco da questão da época dos miasmas, né? Eles acreditavam que tudo que exalava um cheiro ruim poderia estar contaminado. Então eles perfumavam o ar, corrigiam o ar, né? Isso aí o Avicena falou e tantos outros, né? Mas é assunto aí mais para o livro meu Alerta Geral, fica aqui, e também a Cura e Restauração do Corpo, e também para o Seminário de Cura e Libertação, que está aqui no meu canal de YouTube, vocês podem assistir como complemento, tá bom? Então tinha essa questão aí de corrigir o ar. Então no final, na ponta daquele bico lá de pássaro, tinham ervas aromáticas, né? Sândalo, bálsamo, mirra, cânfora, coisas assim para perfumar, né, o cheiro. Então eles achavam que se cheirasse uma coisa perfumada, amarrasse um sabonete no nariz, eles não teriam problema. Seus problemas acabaram. Você não vai pegar nenhuma doença, né? É assim que eles acreditavam. A peste negra atacou na Europa, matou mais de 25 milhões de pessoas, né, porque não tinha cura, né? Então Nostradamus, como médico, ele tratava essas pessoas limpando o corpo delas, limpando essas pústulas, né, que surgiam negras na pele, espalhadas por todo o corpo, e dando doses de vitamina C. Em alguns casos dava resultado, então ele se tornou um brilhante médico. E curioso que, embora ele transitasse entre os doentes, ele nunca se contaminou. Então ele tinha alguma coisa biológica nele que o protegeu, ele tinha ali uma defesa no organismo dele natural que o protegeu, ou não foi natural. Aguardem a série aí, né? Então, na época, a população da Europa era estimada em 54 milhões de pessoas. 25 milhões morreram, ou seja, quase metade da população morreu. Você vai encontrar outras referências que 2/3 morreram, mas aqui você vai mais encontrar, né, quando pesquisar a história, é que quase metade da população foi dizimada pela peste negra, né? Os maiores surtos da peste negra surgiram em 1348 e 1350. Porém, esse aqui foi o ápice no negócio, né?
Porém, teve outros surtos que aconteceram no decorrer, ao longo do século XIV. A peste foi uma doença presente na vida dos europeus até o ano 1720. 1720 é bastante tempo, né? Quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. Aí depois não se ouviu mais falar de peste negra. Nostradamus, então, preocupado em tratar os doentes da peste, né? Alguns estudos biográficos dizem que ele talvez tenha dado menos atenção, tenha observado menos a sua própria família e fez então com que, né, a sua família contraísse a peste. A sua esposa e seus 2 filhos morreram com a peste, né? Morreram de peste negra. Ele não pôde salvá-los. Então aí entramos num período meio obscuro na vida de Nostradamus, onde ele desaparece do cenário, ele some desse cenário. Provavelmente ele ficou na Itália, ele vai para a Itália e ele só vai aparecer novamente, né, em 1544. Vamos ter notícias dele. Agora ele vai estar com 41 anos, lembrando, ele vai morrer aos 63, né? Inclusive ele previu, lembrando a própria morte, né? E o túmulo dele foi profanado em 1791. Ele previu a profanação do túmulo dele em 1791. Pois é. Aí quando ele aparece novamente na história, ele já está casado, mais uma vez casado, né? É pai de 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas, teve 3 casais, né? E ele está exercendo aí medicina. Então nesse momento que ele vai reaparecer. Por volta do ano 1547, Nostradamus começa a fazer suas primeiras previsões, né? Através de estudos astrológicos e, segundo ele mesmo, inspiração divina. Será que Deus poderia usar Nostradamus como instrumento, já que era um homem de fé também? Vamos falar melhor sobre isso no decorrer dessa série, tá? As suas visões apareciam normalmente à noite. Ele observava fixamente para o fogo, né, para uma chama de uma vela, ou então fixamente para a água. Como ele era também farmacêutico, ele elaborava poções, uma poção que era levemente alucinógena. Inclusive encontrei a receita dessa poção, mas eu não vou passar para vocês, evidentemente. Vocês querem curtir um barato aí e achar que vocês vão ter previsões? Não posso passar esse ensinamento para vocês, né? E então ele fazia uma poção, né? Ele cobria com o capuz, aspirava o vapor, ele aquecia aquela poção, aspirava o vapor, ele entrava numa espécie de transe, né? Semi-alucinógeno, então num transe assim de semiconsciência, e ele observava fixamente ou para a água ou então para uma vela, para uma chama acesa. E aí ele tinha suas visões, os seus relatos, né? E que eram cada vez mais reais para ele. Então o que ele fez? Para escapar, né, do pente fino da igreja, né, porque a igreja proibia profecias. Então ele escreveu as suas profecias em um chamado de centúrias. São quadras rimadas, são quadras em 4 linhas rimadas, né? A cada 100 quadras rimadas nós temos então uma centúria. 100 quadras rimadas, uma centúria, né? Então 10 quadras rimadas, né, nós vamos ter ali, né, então ao total das profecias dele vão ter 10 quadras rimadas, cada uma delas com 100 centúrias, 100 quadrinhas rimadas, né? E isso vai totalizar então 1000 profecias nesse bojo, entenderam? Cada 4 linhas, uma quadra rimada, né? Juntando aqui 100 quadras rimadas, uma centúria, 100. Pegou 10 desse daqui, 10 blocos de 100, são 10 centúrias, formamos então 1000 profecias, ok? Esses versos permitem uma série de variadas interpretações, porque Nostradamus, com a sua precaução, o que ele fez? Ele misturava línguas, né? Misturava idiomas ali. Ele usava o francês arcaico, o grego, o latim, ele usava muitas coisas ligadas à astrologia, usava metáforas, né? Usava enigmas, anagramas. O que é um anagrama? É você pegar e desmembrar as letras assim numa palavra e transformar numa outra palavra. Por exemplo, amor. Amor ao contrário vira Roma. Amor pode virar Roma. Célia, né? Pode virar Alice. Então você pega as mesmas letras ali embaralhadas, aquelas palavras que formam Célia podem formar Alice. Eu usava também epigramas. Epigramas são palavras que trazem mais de um sentido, de uma forma muitas vezes de sátira. Então depende muito do contexto da frase que você está lendo para você interpretar um epigrama. Então, por exemplo, a palavra mordaz dentro de um contexto, né,
dependendo do contexto da retórica, da frase, da construção da frase ou do parágrafo, ela pode significar, mordaz pode estar ligado a sarcasmo, né, a zombaria, né? Então depende muito. Então ele também usava epigramas. E as Centúrias de Nostradamus, em 1555 ele publicou um livro de previsões chamado Centúrias. Em 1555 ele publica o seu livro chamado Centúrias. As Centúrias então são profecias que ele fez, né? Vamos conhecer algumas? Então a primeira das suas Centúrias, lançadas em maio de 1555, ele faz um prólogo do livro, né? Um prefácio do livro, e ele dedica ao seu filho, César, recém-nascido ali. Né? A segunda parte das suas Centúrias foi publicada em 1557, olha só o tempo, hein? 1555, maio, aí a segunda parte, 1557, demorou mais tempo aí para publicar a segunda parte. Se fosse a editora Arcádia, minha nova casa editorial, certamente publicaria antes, né? Porque eles são muito ligeiros, né? São lépidos, né? Mas Nostradamus não teve o privilégio de ter uma editora Arcádia, né? Então, pois é. E a terceira e última parte não foi publicada oficialmente por Nostradamus, sabiam disso, né? Existem apenas edições póstumas, ou seja, após a morte dele, mas de origem um tanto quanto duvidosa, então não se sabe disso daí. A rainha francesa, Catarina de Médici, consultava Nostradamus. Nostradamus, com a sua fama, né, de astrólogo, de fazer previsões, ele acabou subindo na escala da corte real, e acabou sendo conselheiro de reis, né? Então ele teve uma vida de muita opulência, uma vida muito privilegiada graças a sua habilidade nas previsões. Ele previu, por exemplo, a morte do rei Henrique II. Ele previu Henrique II. Olha só o que ele fala na sua centúria, tá? Ele vai estar aqui na quadra 35 da primeira centúria de Nostradamus. Ele vai prever aqui a morte do rei Henrique II. O jovem leão vencerá o velho em um torneio. Então, um jovem mais novo, Henrique II aqui é o velho leão, né? Leão, poder, né? Então é o rei. Então ele vai ser vencido por um jovem, alguém mais novo que ele. Seu olho será perfurado da gaiola dourada em um dos dois combates. Depois terá uma morte cruel. Olha só que profecia, né? Seu olho será perfurado, né, na gaiola dourada em um dos dois combates. Depois será uma morte cruel. Quadra 35 da primeira centúria. Então o velho leão seria Henrique II, que morreria em um torneio. Quando o rei soube dessa profecia, ele zombou. Ele riu da profecia. Disse, eu não participo de torneios. Logo, eu não posso me enquadrar nessa profecia, porque eu não participo de torneios. Mas, no casamento de suas duas filhas, ele fica tão empolgado, tão feliz com o casamento delas, que ele prepara uma grande festa, e nessa festa tem os torneios, a justa, né? A justa que chama, procura lá no Google, dá uma googada, procura como que era a justa, vou pôr uma imagem aqui da justa, né? Então, ele pega, e ele lembrou-se da profecia, então ele coloca um elmo nele dourado, porque ele era o rei, bem fechadinho, para que a lança não perfurasse ele ali, mas era uma lança de madeira, né? Então, o que acontece? No meio dessa batalha, né, ele acaba espatifando a lança no peito dele, lembra que espatifava a lança? Quem viu a série de Tudors deve lembrar bastante disso também, bateu no peito, que era uma armadura aqui, ela estourou aqui, um pedaço da madeira entrou por baixo do elmo, o elmo fechava aqui, e tinha uma viseira bem fechadinha, sua gaiola dourada, né, e perfurou o seu olho, atingindo o seu cérebro. Ele levou 10 dias para morrer, 10 dias, teve uma morte cruel, conforme a sua profecia foi dita, né. E o jovem leão aqui era o conde Gabriel. Assim anunciou a rainha a morte do rei, seu marido. Henrique II teve o olho vazado num torneio quando a lança de um jovem capitão penetrou a viseira de seu elmo dourado. Ele acertou com muita precisão aqui, né? Essa morte trágica do rei Henrique II, ela acabou dando uma visibilidade muito grande para Nostradamus. Ele acaba tendo muito respeito e passa a ser chamado para ser conselheiro da corte, né? Então, ele também era astrólogo.
né? Além de prever o futuro de forma formidável, há indícios que ele conhecia as leis da gravidade antes de Newton. Há indícios, olha só, que Nostradamus já entendia, compreendia as leis que regiam a nossa gravidade antes de Newton. Só que depois da linha newtoniana, né, Einstein veio corroborar para nós termos uma compreensão melhor da gravidade, do espaço curvo. Isso eu já falei até em outros vídeos também. Aí ele conhecia também as leis de Kepler, antes mesmo de Kepler, né? Será? Né? Ele já conhecia, ele parecia também saber da existência dos planetas Urano e Netuno, que chamava pelos nomes que iriam receber. Ele já tem citações do planeta Urano e do planeta Netuno, antes deles serem descobertos, usando o nome que eles iriam receber, né? Eles foram descobertos em 1781 e 1846, respectivamente, né? E Nostradamus vai morrer em 1566. Lembrando, né? Ele tinha gota insuficiência cardíaca, né? Ele prevê sua própria morte. Quando o assistente dele vai lhe dar boa noite, né? No dia 1º de junho de 1566, ele responde: você não vai me encontrar vivo ao amanhecer. Ele preveu a própria morte, né? Foi encontrado morto no dia seguinte, no dia 2 de julho, de 1566, tá? Foi 1º de julho, tá? Na cidade de Solon, Provence, na França. Em 1871, as previsões foram consideradas pela congregação do Index da Igreja Católica hereges, né? Então você não poderia nem sequer ter esse livro de profecias na mão. Se tivesse, você ia para o Tribunal do Santo Ofício, ia para a fogueira. Então era uma coisa meio complicada, né? Mas ele preveu muitas coisas que ele acertou, né? Eu não vou entrar no mérito de todos os detalhes, de todas as centúrias aqui, mas ele acabou acertando o nascimento de Napoleão, a queda da família imperial russa, né? Os Romanov, assunto esse que a gente abarca na história de Mitre, né? Bastante agora no tomo 2, a conhecer bastante um pouquinho dessa família imperial. Lembra da Anastácia, o mistério dela sumiu, tem até um desenho da Disney, Anastácia, né, que ela desapareceu, o que aconteceu com ela. Na história de Mitre a gente coloca algumas possibilidades ali. Ele preveu também o incêndio de Lisboa e o incêndio de Londres em 1666. Ele previu com muita precisão esse incêndio de Londres. Olha só o que ele diz: a Centúria 2 quadra 51, Centúria 2 quadra 51, né? O sangue do justo se ausentará de Londres. Ela queimará repentinamente pela vontade divina, né? No ano terminado em 666. Olha só a profecia. A velha senhora cairá de suas alturas. A velha senhora aqui era imagem, porque Londres era de predominância católica, né? Então, eles tinham uma imagem da Nossa Senhora, né, a Maria, né, mãe de Jesus, uma imagem grande. Então ele colocou: a velha senhora cairá de suas alturas, a imagem vai desabar e vai se espatifar no chão, né? Muitas igrejas protestantes serão destruídas. O que aconteceu de fato? No dia, vamos recuar na história, vamos até o dia 2 de setembro de 1666, o ano terminado em 666, conforme Nostradamus previu, né? Era um domingo de manhã, né? O incêndio começa numa padaria e vai durar 4 dias. Então começou no dia 2 de manhã, então 2, 3, 4, 5, só vai terminar dia 5 à noite, né? 90% de Londres foi destruída. Veja as imagens aqui da destruição de Londres, né? Muitas das construções eram feitas de madeira, né? De madeira. Então, ele deixou, nesse incêndio terrível, deixou cerca de 9 mortos. Há algumas linhas que dizem 6 mortos, outros 9 mortos, né? Mas o fato é que, felizmente, não teve grandes mortes, mas deixou mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Esse grande incêndio de Londres, ele preveu com muita precisão. Ele preveu também a Segunda Guerra Mundial, né, e falou a respeito de Hitler. Só que ele errou, ele quase acertou o nome de Hitler, ele colocou Easter, né? Centúria 2 quadra 24, Centúria 2 quadra 24. Com a fome dos animais selvagens, eles atravessarão rios. A maior parte do país estará contra Easter. Olha só, Easter, quase acertou Hitler. O grande homem se encontrará preso numa gaiola de ferro, no seu bunker, né? Que ele acabou morrendo ali, segundo a história. Então veja também aqui no meu canal a série sobre Hitler, né? Uma história de terror, o lado oculto do nazismo. O nazismo tinha um estreitamento muito grande com o ocultismo e vale a pena você conhecer um pouquinho melhor. Eles acreditavam que eles eram descendentes de seres de Aldebaran, né? Tinham a sociedade Thule, tinha seitas secretas, tinha muita coisa envolvendo o nazismo, né? Até o símbolo, a suástica, o símbolo nazista é um símbolo pagão antiquíssimo, né? Então nós vamos entender melhor. Então assista essa série aí também, fica como complemento para você, tá? Uma história de terror
o lado oculto do nazismo, tá bom? Para complementar aqui. E aí ele continua, filho alemão do reino não se verá nada. Ele acabou acertando aqui, segundo os historiadores. Essa linguagem metafórica, claro, ela tem diversas interpretações, os estudiosos também entendem essa questão, né? Muitas das profecias dessa cintura se confirmaram com o tempo, em como essa anunciaram, por exemplo, a Revolução Francesa, guerras mundiais, a ascensão de Hitler no poder, como nós já falamos, a bomba atômica, dentre outros. Na Revolução Francesa, por exemplo, está escrito aqui numa das suas centúrias: o poder será desprezado pela desvalorização da moeda, e o povo se revoltará contra o seu rei. Né? Paz proclamada, leis sagradas corrompidas, jamais Paris estará em tamanha desordem. É a Revolução Francesa, né? E ele também previu uma nova forma de morte, né? Ele escreveu isso em 1555 e isso aconteceu em 1791. Foi a criação da guilhotina, em 1791. E ele também previu o sistema de júri, né? Um grupo de pessoas que iam decidir o destino de alguém. Olha só o que ele coloca numa de suas cinturas: o poder tomado, o rei conspirará. A senhora será levada à morte por aqueles jurados por muitos. Olha só, por muitos. Ele fala sobre aviões, fala sobre a conquista do espaço, do homem à lua. Olha que diz uma centúria aqui que remete à questão da conquista do espaço, especialmente a ida do homem à lua. Todos se moverão com segurança por terra, ar e mar. Olha só que previsão, né? E depois o homem vai elevar-se aos cantos da lua e será colocado em uma terra estranha. Foi para a lua, né? Então, o envenenamento de João Paulo I, também outra coisa que Nostradamus previu, o envenenamento do Papa João Paulo I. Lembrando que João Paulo I, ele teve um pontificar, o pontífice dele durou pouco tempo, né? Durou um mês, né? Um pouco mais de 3 semanas, menos de um mês, né? Mas quando ele estava, quando ele estava assim, na cabeça dele, ele queria fazer uma grande reforma no Vaticano. Veja bem, olha só que tipo de ameaça ele coloca, né? Ele suspeita de infiltração maçônica no Vaticano, não apenas maçom, mas satânica tem lá também, mas infiltração maçônica no Vaticano, e ele promete então fazer uma faxina, fazer uma limpa, uma investigação minuciosa no Vaticano para descobrir essas infiltrações que estariam contaminando a doutrina, né, pura lá de Cristo. Então, olha o que acontece. Quando ele é eleito como Papa, ele dura muito pouco tempo no poder, né? Ele é encontrado morto. A sua saúde estava perfeita, ele já tinha passado por um check-up, é praxe dos papas, né? Assumem o poder, assumem o cargo, passa por um check-up, vê como é que está a sua saúde, né, porque o Papa precisa ser bastante preservado. A saúde dele estava em ordem, não tinha problema nenhum com João Paulo I. A saúde dele estava boa, mas ele é encontrado morto no seu quarto. Hipoteticamente, dizem que foi um ataque cardíaco apenas, um ataque cardíaco fulminante. No entanto, linhas paralelas conjecturam que ele foi envenenado. E as suspeitas até mesmo da própria máfia italiana está misturada nisso daí também. Né? Ele teve encontro com bispos, com cardeais antes, comeu com eles, tomou vinho com eles, né? Quer dizer, será que envenenaram ele ali? Porque o grande mistério é que não fizeram necrópsia. Assim que anunciaram a morte, ninguém fez uma necrópsia para poder atestar a causa da morte, né? Verificar aquilo corretamente. Já embalsamaram ele rapidamente. Então, quer dizer, e apenas infarto, ninguém examinou. Infartou, pronto, acabou. Né? E olha só o que a profecia dele diz aqui, ó. Quando a tumba do grande romano for encontrada, um papa será eleito no dia seguinte. Ele não será aprovado pelo concílio, e seu sangue envenenado no cálice sagrado. Envenenado seu sangue, né? Pois é. Então, olha só que coisa estranha aqui. Uma outra coisa curiosa é que havia um outro profeta também, que era um tal de Malaquias. Não é o profeta bíblico Malaquias, tá? É outro Malaquias, ok? Esse Malaquias era um bispo de Roma, que também era um profeta. Agora, pensa aqui comigo. Nostradamus, ele corroborava com essa profecia aqui também, tá? Mas pensa comigo, né? O que faz com que alguém, no caso esse bispo de Roma, esse profeta de Roma, que era também chamado de Malaquias, não é o bíblico, é outro, tá bom? Né? Então, o que faz com que essas pessoas, seres humanos, de carne e osso, como eu e como você, tenham essa habilidade de prever o futuro, de antecipar o tempo, de avançar no calendário e ter uma ideia do que pode acontecer?
né? Como é que pode? É possível isso? Né? Segundo as teorias, né, da física quântica, é possível você viajar no tempo, né? Mas você não poderia interferir no tempo, você apenas é um viajante, um observador do tempo, né? Tesla acabou fazendo uma breve viagem no tempo, Tesla, Nikola Tesla, né? Ele fez uma breve viagem no tempo. Assista um vídeo meu aqui também que fala sobre Tesla, né? E é impressionante, ele conseguiu ter um átomo, assim, um átomo de segundo, com uma fração de segundos, ele conseguiu prever o futuro, que os homens no futuro se comunicariam por caixinhas, o celular, né? Por caixinhas. Então, quer dizer, da onde ele tirou essa ideia, né? Por exemplo, viu aviões também, ele descreveu aviões, isso Nikola Tesla, tanto é que quando ele morreu, né, o quarto do seu hotel, que ele sempre morava em hotéis, e ele sempre tinha essa questão numerológica também para escolher o número do quarto do hotel que ele ia morar, rapidamente agentes do FBI foram lá e recolheram todas as suas anotações. Quer dizer, se não tivesse algo realmente importante ali, não iriam atrás, né? E agentes russos provavelmente também tentaram pegar as coisas. Diz a história, e quando os agentes de inteligência americanos chegaram, né, eles acharam que a KGB já tinha chegado antes deles ali e já tinha levado muitas coisas. Então eles levaram ali, né, a CIA, né, acabou levando ali o que sobrou, né, mas mistério, né, por que que tinham tanto interesse nas anotações de Nikola Tesla? Assista o vídeo sobre Tesla, você vai gostar dele também. Então veja bem, né, depois a gente vai falar essa questão dessa profecia, quer dizer, eu poderia profetizar o futuro? Você poderia ter um sonho profético? Você poderia sonhar com alguma coisa? Ou você já sonhou com algo que de repente aconteceu? A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Então esse bispo de Roma, esse tal de Malaquias, que era considerado também um profeta, ele faz uma seguinte previsão, que vão haver 112 papas. Preste muita atenção aqui. Vão haver 112 papas. A partir do ano 1143 haverão 112 papas. Então, veja bem, João Paulo II, ele é João Paulo II, pegando a partir dele aqui, ele vai ser o número 110. Bento XVI, 111. O atual Francisco é o 112, ou 112º Papa. Né, o próximo Papa, veja bem, a profecia de Malaquias diz que a partir do ano 1143 haveriam 112 Papas. Então o Papa de número 113, ou 113º, esse Papa aqui, ele vai trazer uma espécie de destruição, ele faz uma espécie de um sinal. Então esse 113º Papa, ele vai trazer destruição sobre a Terra. Ele vai ser uma referência que no momento do seu governo, no momento do seu pontificado, vai haver uma guerra, vai haver um tumulto, vai haver uma crise global, alguma coisa vai acontecer e ele é uma referência temporal para isso, né? Entender essa questão? Então, curiosamente, esse Papa número 113, né, 113º Papa, ele vai corresponder exatamente à profecia bíblica de Apocalipse 17, que vai ser o 8º rei. Olha só que estranha coincidência, entenderam aqui a coisa? O 113º Papa corresponde pela profecia bíblica de Apocalipse 17 ao 8º rei. Vamos relembrar o que é essa questão do 8º rei? Apocalipse 17 diz assim, aqui o sentido que tem sabedoria. Se tem sabedoria, calcule. Tem sabedoria, observe, né? Os sábios entenderão, né? A Bíblia diz isso, né? As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. 7 montes. 7 montes, Roma foi fundada sob 7 colinas. Roma foi fundada sob 7 colinas, 7 montes, em 753 a.C. Né? Um desses montes chama-se Palatino. É a colina onde Roma foi fundada por Rômulo, no século 8 a.C., né? Essa colina Palatina foram construídos muitos palácios nela, né? É uma colina de referência. E quando fala a mulher está sentada sobre os montes, a mulher quem é? A igreja, né? A noiva, né? A noiva, a mulher, a igreja, a noiva. Só que aqui não é a mulher, igreja, noiva, pura, santa. Aqui está falando mulher, a meretriz.
a que se opõe à igreja, a que se prostitui, a que fornica com os reis da terra, faz negócio com os reis da terra, né? A meretriz, tá bom? É mulher também, só que a meretriz tem valores antagônicos contrários ao da noiva, tá bom? Então, veja bem, então é ali que está o Vaticano, né? E também são 7 reis, veja só, continua a profecia do Apocalipse, e também são 7 reis, 7 reis. 5 caíram, um não existe, outro ainda é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. A gente poderia falar dos 5 impérios aqui, mas a interpretação mais interessante é essa que a gente está expondo, tá bom? A besta que era e que já não é também o oitavo. Então a besta é o oitavo, o oitavo rei é a besta, tá bom? E é do 7, ou seja, vem da mesma linhagem do 7. Ele vem do mesmo caminho do 7, do mesmo sistema de eleição dos seus 7, dos seus antecessores, e vai à perdição. Então esse oitavo vai à perdição, o oitavo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, né? Existe aí um projeto para você, hoje a ONU tem 5 países, né, são as 5 grandes potências, elas decidem muitas coisas, né, e tem poder de veto. Agora, existem projetos, inclusive o Sarkozy chegou a colocar isso como ideia, né, de ampliar para 10 países aí, né, são os 10 chifres da besta que teriam poder de veto. O Brasil, inclusive, é um dos candidatos a participar dessa cadeira permanente na ONU, né, que por enquanto ainda não é. Então os 10 chifres que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, receberão poder por 1 hora. Quanto que é 1 hora no tempo de Deus? Não sei. Se um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento, ou seja, esse oitavo rei e a besta, esse oitavo rei é o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo, quando fala Apocalipse 13:18, número 666, 666, é uma trindade satânica, plagiando uma santíssima trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa trindade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo, né? Então precisa haver, a besta é o próprio diabo, né? O falso profeta é aquele que vai dar apoio ao anticristo, e o próprio anticristo uma personificação do mal, né? Onde o próprio Satanás vai poder canalizar, essa pessoa teria que ter uma ascendência, tem que ter uma descendência dos Néfilins. Eu já falei disso no livro Rastro do Oculto, e já falei em 2 vídeos também, né, no meu canal aqui do YouTube, a história do diabo e a influência do diabo na história, né? A história do diabo e o diabo na história. Veja esses 2 vídeos vai te complementar, tá bom? Então eles têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade da besta, ao próprio demônio, a Satanás, a Lucifer, né? Apocalipse 17, de 9 a 13, né? Então após a assinatura do Tratado de Latrão, que conferia ao Vaticano poderes de Estado, assinado em 11 de fevereiro de 1929, olha só o que aconteceu. Lembra da renúncia de Bento XVI? Ele renunciou que dia? Dia 11 de fevereiro. Né? E na mesma data que o tratado foi assinado. Ele poderia ter renunciado no dia 12, no dia 10, isso no dia 11. E na mesma data que ele faz a renúncia, um raio, né, colocando aqui a imagem, um raio cai sobre a Basílica de São Pedro, né? Uma coisa meio que parece que os céus estão dando um sinal pra gente, né? Jesus falou, vi Satanás como um raio cair do céu. Parece que o mundo está dando um sinal pra gente, né? E depois Francisco, né, vai ter o conclave, né, que é o Bento XVI vai ficar até o final de fevereiro, vai ter o conclave, e o Papa Francisco vai ser nomeado dia 13 de março. Março, um mês cabalístico para a Irmandade também, né? Então, veja bem, a partir de 11 de fevereiro de 1929, começa uma contagem dos reis de Roma, ou seja, os reis do Vaticano, né? Então, quem é o primeiro? Seria Pio XI. Pio XI, só que Pio XI já está em exercício do poder. Ele tem que vir na mesma linhagem dos seus antecessores, então ele não conta. Ele não foi eleito pelo conclave após o Tratado de Latrão, então ele não pode contar, tá bom? Então o que vem depois do Pio XI? Vem Pio XII, esse aqui conta. Pio XII é o número 1, tá? É o primeiro rei do Tratado de Latrão, que é o primeiro rei a governar o Estado do Vaticano, tá bom? Depois vem João 23, é o segundo. Depois João 23, vem Paulo VI, ok? Depois vem João Paulo I, João Paulo II, João Paulo I, que foi aquele que morreu rapidamente. Lembra que a gente falou? Né? João Paulo II,
Bento XVI, que renunciou, o Papa Francisco, então o Papa Francisco é o sétimo, ele não é o oitavo, não é o oitavo. Então o oitavo tem que vir na mesma linhagem do sétimo, é isso? Ou seja, eleito pelo conclave após o Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Então a partir daí sim, vai ser o oitavo rei, que coincide com o 113º Papa, previsto pelo tal do Malaquias e apoiado inclusive por Nostradamus essa profecia, né? Pois é, na Centúria 3, quadra 75 de Nostradamus diz o seguinte: uma grande peste chegará na grande concha. Aqui pode ter N interpretações, alguns atribuem a grande peste vai chegar à grande concha como sendo o próprio Brasil, a grande concha, né? Aqui temos uma grande região costeira, né? E também é regida por uma entidade chamada Iemanjá, concha ligada ao mar, né? Então, talvez o Brasil, né? Será que seria essa pandemia atual? Né? O socorro estará próximo, mas os remédios distantes. Curioso, né? Parece meio semelhante ao que a gente acontece aqui no Brasil, né? Seria a pandemia do Brasil, né? Mas a grande pandemia mesmo vai ocorrer provavelmente, se Deus assim permitir, na linha histórica que o satanismo tem. Veja a série Calendário Secreto 2023, você vai entender melhor, né? Seguindo essa linha aqui, seria no final de 2023, lá para novembro, dezembro de 2023, começaria a surgir uma nova pandemia extremamente mais voraz. E vai ser usado uma tecnologia chamada luciferase para marcar você no pulso para você entender se aquela pessoa tomou a picada ou não tomou. Quem não tomou picada não tem passaporte, não compra, não vende, não tem conta em banco, não faz mais nada. Vai ser obrigatório global, né? Agora nós já vemos a obrigatoriedade da picada, né? Muitos locais já estão obrigando, países estão obrigando seus cidadãos, né? Porque se não tiver, você não viaja, se não tiver, você não permanece no emprego, você não pode trabalhar, quer dizer, já estão colocando restrições. Isso é um ensaio só. A coisa vai começar depois, né? Então, quem sabe o tempo é Deus, né? Deus que sabe todas as coisas. Porém, é estranho as coisas estarem acontecendo nesse ritmo, né? Existe até mesmo quem julgue interpretação que ele acertou o ataque nas Torres Gêmeas, né, em 2001. Diz que fogo do céu virá e se tornará numa grande chama em cima da nova cidade, Nova York, né? Pois é, a dissolução da União Soviética, a ascensão da China como economia mundial, né? Então, inclusive tem profecias para 2015, começando ali uma ênfase no aquecimento global, uma crise econômica e tantas outras coisas, né? E também algo que a gente ainda não falou em vídeo, mas eu quero falar nessa série, sobre algo que está para acontecer, né? Então, não apenas uma crise econômica, né? Porque uma pandemia abala economicamente o mundo inteiro. Você veja que essa aqui, que é só um ensaio, já deu uma balada nas estruturas. Imagina uma coisa violenta mesmo, né? Agressiva, e que aí tem o controle de quem tem vai ter ali uma vacina universal, e essa vacina universal vai ser obrigatória a todos tomarem, né? E quem tomar recebe uma marca da luciferase, né? Só dá uma pesquisadinha no Google, você vai entender o que é luciferase, né? Então, tem muita coisa acontecendo em nosso meio aí, não é verdade? Então, nós temos que ser bons observadores, ok? E o grande segredo para você, se mantenha no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais protegido que você tem. Sabe, um furacão, ele causa muita destruição, né? Mas imagina que se fosse possível, você está no mar, e um furacão muito poderoso andando sobre o mar, se você estiver na periferia desse furacão, você vai ser destruído e dizimado por ele. Mas se você estiver bem no centro do furacão, no olho do furacão, ali é um horizonte de calmaria, é um horizonte de eventos de calmaria, né? Ou seja, você não vai estar submetido a toda a força, toda a agressividade de um furacão, de um tufão, né? Não vai estar na agressividade, então está bem no centro do furacão. Ali é um local seguro para você. Então, embora esteja um furacão à nossa volta, que vai piorar cada vez mais, vai vir uma grande tempestade, né? E noites escuras virão pela frente, frias, né? No sentido metafórico da coisa, né? Embora, se você estiver no centro da vontade de Deus, é lugar seguro. Ali é seguro para você. Ali não importa o que dizem as profecias, não importa o que vai acontecer no mundo, se ele vai ser solapado pelo mal, se o apocalipse vai acontecer agora, se começa 2023 o apocalipse.
né, começa a tribulação no final de 2023, início de 2024, começaria a tribulação, né, depois seria aí vem a grande tribulação, né, então, quer dizer, 7 anos de período aí de tribulação, se começar para valer mesmo, final de 2023, início de 2024, nós temos que estar preparados para uma única coisa, simplesmente estar no centro da vontade de Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que falem para você, o que importa é que você esteja no centro da vontade de Deus. Isso vai trazer proteção para você, isso traz segurança para você, sabe? Independente das profecias, o que é que aconteça. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as profecias bíblicas, sobre os profetas da Bíblia, profecias que já se cumpriram, algumas estão se cumprindo agora, Mateus 24, tá vivendo Mateus 24 agora, empiricamente agora, né? Como Jesus disse, não tenham medo. O que está acontecendo agora é só o princípio das dores. Princípio, tá? Mas não é para você ter medo, é para você estar enfrentando isso com a coragem revestida pelo Espírito Santo, pela couraça da justiça de Deus. Eu vou te passar estratégias, tá bom? Nos próximos vídeos. Prestem atenção, muita gente quer saber da picada, toma picada, não toma picada. Próximo vídeo eu vou falar, tá bom? Fiquem atentos a isso, a gente vai falar um pouquinho das profecias bíblicas e da estratégia para o povo de Deus, tá bom? Tô dando a cara a tapa, hein, gente? Orem por mim, intercedam por nós, invistam nessa trincheira, tá? Para que eu tenha o suficiente para mim para cada dia, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, gente. Até semana que vem. Deus te abençoe.